Olá, amiga. Olá, amiga. A lá, Eliane já mandou um oi ali. Eu estou compartilhando aqui a nossa live no Lagarta, gente. Estamos ao vivo nas diversas. Ao vivas ainda. Tá ruim aqui, né, gente? Sexta-feira. E olha que eu nem bebi muito, não, tá aqui. Vou compartilhar no Andréa Werner também. Enquanto vocês, pessoal, oi, Ivan, oi, Vinícius. Vinícius está sempre aqui. Chama as amigas aí, minha amiga. Noite. Marca as amigas aí, gente, porque hoje o papo, eu vi que tem homem aí também, mas desculpa que hoje o papo vai ser meio sexualidade focada em mulher, tá? Então, pronto, tudo compartilhado em todos os lugares possíveis. Boa noite. Mais uma vez. Sim, eu sou a Andréa Werner, sou jornalista, sou escritora, mãe de cachorro, mãe do Theo, de quase 12 anos, que é autista, sou ativista, treteira às vezes, e escritora também, que eu tinha esquecido, né? Eu adoro a tua versão treteira. E você, amiga? Sou lá o patrão, sou escritora, comunicadora, sou mãe do João. O João tem uma doença rara chamada Shua, sofreu um AVC em decorrência da doença, então também é um menino com deficiência. E eu hoje sou ativista e trabalho com inclusão da pessoa com deficiência de diversas formas. É difícil, né, amiga, se apresentar na altura do campeonato. É isso. Não, eu tô com a cara tão branca, acho que coloquei luz demais aqui. Hoje a gente se preparou para receber uma convidada, porque o assunto hoje, gente, é muito bacana, e é um assunto que eu tenho certeza que quando a gente fala, as pessoas meio que assustam, né, amiga? Eu até botei vermelho, assim, achei que era um dia importante para vestir vermelho. Vou ter um decote, tô meio estranho, que eu nunca É um assunto que meio que assusta, porque é um assunto que entrou, como diversas outras crenças sobre maternidade, virou um assunto meio tabu, né? Tornamos-nos mães, tudo que tem a ver com ainda ser mulher, com ser humano, com ser individual, entra meio em lugares tabus, sexualidade ainda mais, né? Parece que a gente não sabe como engravidou mais. Então, aí a pessoa que a gente chamou hoje para bater um papo sobre isso, ela vai explicar o porquê da experiência dela, como que de toda forma perpassa esse assunto. Eu conheci ela num grupo muito famoso em Minas Gerais, chamado Padecendo no Paraíso, da minha amiga Bebel Soares, que é o maior grupo materno que tem em Minas, é bem conhecido lá, quem é de Minas aqui possivelmente conhece a Bebel e o Padecendo. Teremos Bebel em algum momento aqui com a gente, né? A Bebel vai fazer live com a gente, já está convidada, inclusive. Mas, então, a Fernanda Junqueira, vai falar com a gente hoje sobre sexualidade, a gente vai bater um papo sobre por que ainda é tabu, sobre justamente sexualidade na maternidade e também, principalmente, na maternidade atípica. Enfim, o papo hoje vai render. A gente nunca falou disso assim, né, amiga, em live? Não, acho que não. Não assim abertamente, né? Então, compartilha a live no feed de vocês, marca as amigas, e eu vou chamar a Fê para ela se apresentar melhor. Combinado? Bora. Oi, Fê, boa noite. Olá, tudo bem? Tudo bem. Se apresenta para as pessoas um pouquinho, conta aquelas coisas que você me contou da sua experiência, para todo mundo entender o babado. Então, na verdade, depois que eu recebi o convite de vocês, que eu aproveito para agradecer muito, sou fã de todas duas, da história, da sensibilidade, do que vocês fazem hoje, vocês são muito importantes. Mas um pouco depois que eu recebi esse convite, eu me dei conta como o meu currículo e a minha vida pessoal também, de alguma maneira, perpassa a questão da sexualidade. Eu sou psicóloga, eu me formei em 99. Quando eu formei em psicologia, eu tinha um filho de 8 meses, então eu sou mãe de um menino adulto, de quase 22 anos. E por causa da maternidade, eu tive que dividir a clínica com outros trabalhos. E aí eu caí no Programa Estadual de AIDS. Eu trabalhei quase 10 anos no programa, primeiro como técnica, trabalhando com prevenção com a sociedade civil e com adolescente. Então, durante 5 anos, eu só falei sobre sexo, porque não tem jeito de falar sobre prevenção sem falar sobre sexo, sobre sexualidade, sobre zona erógena. Depois eu fui trabalhar como juventude e aí, nessa época, eu fazia todo tipo de oficina de sexo seguro para todo tipo de população, desde profissional da área de saúde, jovem,
população da saúde mental, população carcerária. Eu era presa dentro de uma jaula dentro da penitenciária e eles é que ficavam soltos. Então, assim, foi indo de forma muito natural. Depois da juventude, eu voltei para o programa de AIDS e trabalhei ainda como coordenadora do programa durante quase 5 anos. Há 7 anos, eu virei bissexual, quando eu me apaixonei por uma mulher e me casei com ela, sendo a minha primeira experiência bi. E há 7 anos eu me dedico exclusivamente ao consultório e atendo, na grande maioria, mulheres. Voltando aqui, então. Gente, eu tô achando incrível a história dela. Eu não sabia que passava por tantas camadas. Que coisa incrível. Eu fiquei curiosíssima agora com pontos que nem tem a ver com a conversa de hoje. Não, e ainda tem mais, porque há 1 ano eu ensino sobre o Ho'oponopono, que é uma sabedoria havaiana que fala de amor, de paz, de estar presente, de estar 100% responsável, e isso, de alguma maneira, está muito ligado à questão da sexualidade, à questão do sexo e como a gente vivencia todas essas coisas. Então, eu me dei conta que, pessoalmente e profissionalmente, eu estou muito ligada com todas essas questões e de uma maneira muito natural. E aí já me peguei pensando por que é tabu, né? Vamos lá. Tem 2 dias que eu estou pensando nisso e eu tenho a resposta. Vamos lá, a gente está aqui para escutar. Bora! Eu pensei que, principalmente, assim, foram uns 3, 4 dias mesmo pensando sobre esse assunto, e eu cheguei à conclusão que ainda por causa das milhares de questões morais, sociais, políticas, religiosas, históricas, que ainda perpassam a sexualidade e o sexo. Se a gente tirar todas essas questões e deixar só o aspecto biológico, a coisa fica muito simples. E há pouquíssimo tempo, uma paciente minha perguntou como que falava de sexo para a menina dela, e a minha resposta foi exatamente essa, assim, vamos falar de biologia, né? Que é a forma mais natural do mundo de se falar sobre o assunto, e é justamente a maneira como a gente não fala. Fê, pergunta. E eu fiquei pensando em várias coisas do que tu falou já, mas eu fiquei pensando como a gente não vê, como a nossa sociedade não vê sexo ligado, por exemplo, à filosofia Ho'oponopono, né? As pessoas não veem essa ligação que tu colocou e que para mim faz todo sentido, a coisa da presença, do afeto, mas as pessoas veem isso desconectada, como se sexo fosse uma coisa à parte disso, né? E sexo, na verdade, passa muito, e a gente colocou isso em alguns posts, inclusive, passa muito por uma energia vital, passa por uma questão, assim, básica e biológica nossa, né? E como é que ele cai nesse lugar, e ainda mais para mães, né? Porque daí acho que a gente vem numa crescente, assim, quando tá falando de mulheres, já é mais tabu conversar sobre isso, aí vai ser mãe, mais tabu, uma maternidade atípica, mais tabu, assim. A sensação que a gente tem é que mães atípicas não transam, é isso. Eu acho que mãe já não transa, né? Se a gente fechar o olho e tentar imaginar a nossa mãe transando, é uma coisa que dá uma incomodada, né? Porque a gente não está acostumado a pensar que a mãe também tem prazer. E eu acho que a mãe atípica ainda sofre isso duplamente. Não é o meu lugar de fala, mas pelo consultório e pelas inúmeras mães atípicas que eu já atendi, eu acho que passa por um lugar assim, se a mãe já é santa, a mãe atípica é mais santa ainda. Porque, afinal de contas, tem aquela história horrorosa de que ela é muito especial, né? De que ela foi escolhida especialmente por Deus, que é uma coisa que eu sei que elas não gostam de ouvir. Escolhidas por Deus para carregar uma cruz,
porque os nossos filhos são vistos como a cruz que a gente carrega. Então, é todo um contexto, né? E o que a gente vê, assim, é que nós, e aí eu falo bem do meu lugar de fala, mas também pela experiência de lidar com tantas outras mães atípicas, é que nós somos muito retiradas do lugar de mulheres e da potência enquanto mulheres, né? Vão nos colocar numa caixinha de mãe, e essa mãe sofrida, essa mãe que não consegue se cuidar, essa mãe que não tem nenhum olhar para ela mesma, né? Esse é o estereótipo, assim. Fora... Eu queria voltar um pouquinho atrás só. A gente começou a falar de sexualidade e tudo, e eu não sei o quanto as pessoas que estão acompanhando a gente entendem o que é sexualidade, na verdade. Queria que você explicasse isso, porque fala sexualidade, a pessoa pensa direto em sexo, mas eu sei que não é só diretamente isso. Então, queria que você explanasse um pouquinho mais isso. Na verdade, sexualidade está muito além do conjunto da questão biológica, né, de macho e fêmea, e também está muito além da questão do sexo, né? A sexualidade, ela começa no momento que a gente nasce, na maneira como a gente se relaciona, na maneira como a gente se desenvolve, na maneira como a gente enxerga a vida, como a gente se percebe, como a Lau falou muito, muito, muito certeira, é uma energia, né? É uma energia que a gente usa para encontrar amor, afeto, não só nas relações amorosas, mas nas relações de amizade, de mãe e filho. É muito mais do que o sexo propriamente dito ou o ato sexual, né? A sexualidade, ela influencia o nosso pensamento, a maneira como a gente fala, como a gente se veste, como a gente anda, sem falar, como eu já disse, que ela é extremamente influenciada pelas questões históricas, políticas, pela moral, né? É muito individual. Né? E a gente acaba resumindo o sexo ao ato sexual ou à genitália, né? E isso começa desde muito cedo, quando as nossas crianças começam a se tocar e começam a se descobrir, isso já é dito para elas que isso é uma coisa feia, né? Então esse tabu, ele começa nesse momento, a hora que a gente fala que não pode fazer, que é feio, que não pode tocar, né? Mesmo quando a gente vincula o sexo ao amor, a gente está limitando, né? Porque a gente está deixando de falar de zona erógena, de prazer, né? E mais importante que isso tudo, gente, eu fico pensando que a gente pode exercer a nossa sexualidade sem transar. E aí eu estou pensando nas crianças atípicas, né? Que como que eu vou falar de sexo para o meu filho? Talvez falar seja mais difícil, mas ele também vai vivenciar e ele também tem o direito de sentir tudo isso, de entender isso tudo, né? Sem necessariamente ter uma relação sexual, né? Eu acho que é esse entendimento que falta muito para as pessoas, que não se resume a sexo, que não é só isso, que não pode ser só isso. Ô, Fê, eu estava pensando aqui do que a gente foi falando da educação das mulheres, de questões religiosas e etc. e tal. Então, pensando na minha criação com relação à sexualidade, foi uma educação muito castradora. Enfim, eu não culpo os meus pais, foi como eles foram educados, foi como eles achavam que estavam fazendo melhor, né? Então, na minha casa não se falava que sexo era pecado, mas se falava que só podia fazer depois de casar, que antes de casar era pecado e ir pro inferno, entendeu? Então, isso cria muito conflito na cabeça da gente na hora que você começa a namorar, e aí você começa a ter vontade, aí você começa, meu Deus, eu não podia estar tendo vontade, porque isso é pecado e tudo, aí você começa a ficar com vários conflitos internos. Então, isso me trouxe muito sofrimento na minha adolescência e no início da minha vida adulta. Você acha que as mulheres atualmente já estão conseguindo educar as filhas de uma forma mais aberta, conversar? Porque, por exemplo, meu marido fala que nunca se falou de sexo com ele na família dele. Eu conheço várias pessoas que também a mãe nunca abriu a boca, sabe? Que descobriu sozinha. Então, assim, você acha, pela sua percepção, que hoje em dia as mulheres, meninas, já estão sendo criadas de uma forma um pouquinho mais com diálogo? Não, eu acho que a gente está engatinhando.
Eu acho que a gente está engatinhando muito, porque aí eu estava pensando sobre né? Acho que no momento que a gente começou a avançar um pouco mais sobre esse assunto, sobre conversar sobre ele, a gente avançou também em alguns assuntos que são meio que proibidos ainda por uma grande parcela da população, que é a orientação sexual e a identidade de gênero. E aí, nesse momento, eu acho que a gente regrediu um pouco. Sim, faz todo sentido. E eu acho que a gente está engatinhando porque, apesar das mulheres terem mais conhecimento, terem mais acesso, elas ainda não sabem como fazer. Há pouquíssimo tempo, uma paciente minha contou que a filha tinha perguntado o que era transar e que ela tinha respondido que era beijar na boca. A menina tinha 9 anos. E essa mãe tem, né, já tem, ou melhor, ainda tem essa dificuldade de falar. E na hora que fala vinculado ao amor romântico. Então, quando aquela adolescente com 15, com 16 anos descobre o tesão, ela já vincula o que ela está vivendo e o que ela está sentindo a coisa ruim, porque só pode ser vinculado com amor. E se não coisa suja, né? E a mãe, como que a mãe vai falar para a filhinha mulher que ela pode transar por prazer? Uhum. Olha que difícil. Mas, não, eu tenho filho. E eu acho que é uma camada a mais como a gente está conseguindo passar isso para as crianças enquanto pais. Eu acho que nós, enquanto mulheres, nem entre mulheres a gente consegue ter conversas naturais sobre isso. É difícil tu estar numa roda de amigas e conseguir ter conversas absolutamente naturais sobre questões da nossa sexualidade. Né? De repente a gente fala que saiu com uma pessoa ou que foi incrível a noite com o marido, mas assim, a gente não fala abertamente sobre o que nos dá prazer, o que não dá. Assim, é um lugar todo delicado, né? Então, a gente assim, não fala se a gente não consegue fazer isso entre nós. A gente não fala sobre orgasmo, a gente não fala sobre masturbação. As mães ainda têm dificuldade. Como que eu vou dizer para minha filha que ela pode fazer isso? Que é gostoso? Que ela pode descobrir outras maneiras, que ela tem que ter cuidado, que ela tem que fazer isso sozinha, que ela não pode deixar que ninguém a toque. Tem uma série de outras orientações. Mas a grande maioria das mulheres ainda não está preparada porque ela sente que ela está jogando a filha dela para ter uma vida sexual. Né? Você sabe que a minha mãe conta uma história. Minha mãe conta uma história de quando ela era criança. Pensa, minha mãe está com mais de 70 anos, né? E diz ela que quando ela era criança, se ela estava com a mão debaixo da coberta e minha avó passava, minha avó falava: tira essa mão debaixo da coberta, menina. E a minha mãe não entendia nada, porque que minha avó estava falando aquilo. Mas se eu falo que a minha educação foi castradora, imagina como foi a da minha mãe, né? Que veio antes de mim, era muito pior. Eu me lembro com muita nitidez, eu era muito menina, que eu achava o bidê muito gostoso. Sim. Não as experiências, sem ter noção do que é. Isso. Exatamente. Tu sabe que tu falou de masturbação e eu tenho um livro, né? 71 Leões se chama. E é o diário dos 71 dias que eu morei dentro do hospital com o João. E a minha filha pediu. Eu escrevi. A minha mãe pediu ele de presente de Dia das Mães. O seu livro. Ai, gente. Temos que arranjar o livro, então. Enfim, é o diário dos 71 dias que eu passei no hospital. Não é sobre um menino que tá doente, não é sobre maternidade, é sobre uma mulher que tá no momento limite, que vai raciocinar sobre 500 coisas diferentes, ela tá em surto sozinha, basicamente. E aí tem um trecho do livro, tem mais de um trecho do livro que eu abordei a minha sexualidade, porque eu tive momentos de, assim, medo extremo de estar trancada no hospital há 1000 dias, de não sair de lá para nada, do João tá com muito risco de vida, e eu ter vontade de me masturbar. E eu fiquei com muito nojo de mim mesma. Nojo. Por sorte, nessa época, eu tava com a minha psicóloga e ela tava indo me atender no hospital. E aí minha psicóloga faz toda uma conversa comigo. Foi a primeira vez que eu conversei sobre sexualidade de uma outra forma com alguém.
E ela me traz isso, cara, a tua sexualidade, a tua energia vital, o teu corpo tá morrendo a conta-gotas. O teu cérebro tá sendo inteligente, te pedindo um pouco de prazer. Te pedindo, na verdade, para que tu libere na tua corrente sanguínea coisas que tu tá precisando. Bons hormônios. E aí, de novo, a gente tá falando de biologia, a gente tá falando de um cérebro inteligente que tá te dizendo, cara, tu precisa de prazer para equilibrar um pouco porque tu tá mal, tu tá muito mal. E eu tava morrendo de nojo de mim mesma, assim, né? E aí eu lembro que na hora da edição desse livro, várias pessoas, assim, o editor, inclusive, foi contra que essa parte fosse pro livro, assim. E eu fiquei um tempão pensando, boto, não boto, vou ser julgada, não vou ser. Porque mãezinha especial, como é né? importante a gente falar sobre isso, sabe? Que a gente fale sobre essas coisas, porque é uma coisa tão natural, sou eu comigo mesma. É só isso, né? É o meu corpo, o meu prazer, meu autoconhecimento. Eu lembro que uma vez uma professora me falou que nessa idade, acho que de 3 ou 4 anos, alguma coisa assim, que as meninas começam a descobrir que é meio gostoso e tal. Então, ela que você olha nas cadeirinhas, as crianças na sala, as meninas estão todas se mexendo assim na cadeira. Com 3, 4. Elas não têm ideia do que é aquilo, mas é gostosinho e tá lá, assim, né? E assim, eu entendo que hoje em dia pode ser que algum pai ou mãe, se veja isso, vai repreender a criança na hora, né? Não faz isso. Aqui em casa é assim, o Theo é autista, não fala. Ele já teve fases piores, assim, de ficar botando para fora e ficar mexendo, assim. Aí o que eu sempre tive como princípio é, ele vai fazer isso, tudo bem ele fazer isso, eu só tenho que ensinar para ele onde e quando pode fazer isso. Então, desde sempre o que eu falo para ele é, não pode mexer no peru na sala. Você pode mexer no seu peru no seu quarto ou no banheiro, tá bom? Beleza. É o que eu repito para ele já tem anos, assim. E hoje em dia ele acho que começou a fazer efeito de um ano para cá, mais ou menos assim, que ele não faz mais isso. Mas foi muita repetição, até porque ele é autista, e ele me gostava. Não, olha, tudo bem você mexer no seu peru, só que na frente dos outros a gente não mexe, tá bom? Então você pode ir pro seu quarto ou você pode ir pro banheiro. Tá funcionando. Eu tentei estar com a maior naturalidade que eu conseguia. E o mais legal dessa situação, eu falo sempre isso para as minhas pacientes, é que é uma belíssima oportunidade para falar que ninguém pode fazer isso nele ou nela. Uhum. Né? Porque a gente aproveita esse momento para falar, olha, ninguém pode te tocar dessa maneira. É só você mesmo. Né? Uhum. E é uma forma de fazer isso de forma natural. Sim. Ah lá, mãe especial não pode fazer isso, porque mãe especial é santa. Então, você sabe que eu já vivi situação assim, teve uma vez ano passado que eu estava num evento de autismo e tudo, e teve um dia, eu tinha emagrecido, eu estava me achando super bonita e tudo, e aí um dia eu botei uma saia um pouco mais curta, assim. E tinha muita mãe de autista no lugar e tudo. Teve umas 2 que chegaram para mim e falaram, meio curta essa saia, hein? Com aquele tom de brincadeira, assim, mas eu falei assim, você quer uns boletos para pagar? Na hora eu já mandei, assim, porque eu não estava com muita paciência, não, sabe? Mas eu fico pensando, por que nós, entre nós, a gente fica podando uma outra? Isso é uma coisa que a gente vê de várias formas no universo materno. Isso é muito mas eu acho que no materno acontece também. Ainda mais com controle, assim, né? Tem algumas camadas disso, né? Mas ela tem um filho com deficiência, como ela pode sentir prazer? Tem uma coisa da tua impossibilidade de ser feliz e de ser mulher que tá meio colocada, assim, né? Eu lembro que só o fato, quando eu tava no hospital com o João, agora começou a vir as histórias do hospital na minha cabeça, só o fato de eu rir, às vezes, no corredor. Meu pai mora no Rio de Janeiro, passou uns dias comigo no hospital naquela época. E meu pai faz ele tem um bom humor, assim, constante. Ele fica fazendo ironias o tempo inteiro. E ele me diverte muito. E só o fato de eu estar rindo no corredor era motivo para algumas pessoas comentarem como é que ela pode estar rindo. Né? E eu estava lá no meu processo de sobrevivência, o que estava acontecendo, e as pessoas julgam o tempo inteiro. Né? Que é isso. Ao mínimo sinal de que tu ainda é uma pessoa, um indivíduo, uma mulher... E ainda, se tiver sinal, bom, a saia é curta, né? Um sinal de potência como mulher. Ainda mais, assim, parece que vem uma... E é de nós mesmas com nós mesmas. Muitas vezes é a própria outra mãe que vai fazer a leitura, né? Aí eu acho que é a nossa mania de achar que sabe o que é bom para o outro, né? Quando, na verdade, a gente não sabe nem o que é bom para a gente mesmo, às vezes.
Essa que é a verdade. Só que o julgamento parte do conceito de certo e errado, né? Do conceito de adequado, né? Do conceito absolutamente errado de que existe uma forma correta de fazer as coisas. Não existe. Você está falando isso de estar no hospital e de rir e de não ter esse direito. Eu falo muito sobre como a gente consegue mudar os nossos estados mentais. E eu dou esse exemplo de quando a gente está triste e alguma coisa acontece e a gente dá uma gargalhada e por um instante a gente esquece que está triste. Né? E isso acontece porque a gente muda o pensamento. A gente não consegue ter dois pensamentos ao mesmo tempo ou dois sentimentos ao mesmo tempo. Né? Então, a hora que você muda o seu estado mental, você muda o sentimento. Né? Você disse isso agora e isso veio com muita nitidez para mim. Eu ia te perguntar o que tu acha, assim, ou tu vai ter talvez palavras melhores do que eu nos meus pensamentos, mas assim, sobre saúde mental e sexualidade, né? Ter uma vida sexual saudável. E daí a gente não tá falando aqui de frequência, a gente tá falando de ter uma vida sexual que é saudável para mim, né? E eu acho que isso é muito individual, assim, muito pessoal. Como isso está ligado com a nossa saúde mental, assim, com a nossa qualidade de vida, com como a gente está? Acho que são vários aspectos, né? Primeiro, se você... eu contei um pouco da minha história, né? Eu virei gay há 7 anos atrás e eu brinco que eu não me sinto gay e nem bi e nem homo, eu me sinto exatamente a mesma pessoa, né? Como que influencia, né? E aí eu estou te contando isso por isso. Eu passei uns 3 meses dentro do armário e muito sofrida, porque, gente, como que eu vou contar isso para as outras pessoas? E elas, né? A questão do julgamento. Elas vão achar que eu sempre fui gay e que eu escondi. E eu não tenho que contar para ninguém da minha vida. Eu devo ter passado uns 7 meses pensando que eu tinha que abrir o meu Instagram, porque eu não queria esconder a minha vida de ninguém. Né? Assim, eu demorei um bom tempo para fazer isso. Acho que o fato de você ser mineira piorou essa questão? Muito, e não só mineira, mas por causa da minha profissão, né? Eu sou psicóloga, então aí a gente... vai vir um tanto de julgamento e eu vou... Então, isso teve um custo muito grande. E aí, a hora que você pergunta sobre saúde mental, exercer a sua sexualidade com liberdade é um fator extremamente repressor, né? Que pode ser muito repressor ou pode ser muito maravilhoso. E isso influencia diretamente na sua qualidade de vida, na forma como você se relaciona com as pessoas, na honestidade que você se coloca, nas suas atitudes, nas suas ações, de com quem você se relaciona. Né? Exercer a sexualidade de forma livre é ter qualidade de vida. Agora, a hora que você fala, né, a gente pode exercer a sexualidade sem ter um parceiro. A gente exerce a sexualidade gozando, né? Tendo prazer. E você mesmo contou de quando você estava no hospital que a explosão de ocitocina, de endorfina, são uma série de hormônios que te dão não só mais prazer, mas que te deixam mais equilibrada, mais acho que centrada, né? Não que eu queira, de alguma maneira, dizer que mulher que não goza é histérica. Não, de jeito nenhum. Né? Tem que dar tudo isso, conceito, né? E essa fala. Mas tá muito ligado tanto à qualidade de vida quanto à saúde mental. Né? A Andréia estava contando da família dela. A minha avó, que nasceu em 1912, e era uma mulher muito moderna, porque ela teve a primeira filha aos 40 anos e comprou o próprio apartamento com o dinheiro do emprego dela. Tendo nascido em 1912, ela foi uma precursora, né?
ela falava com a minha mãe que mulher era privada de homem. E eu já escutei isso de algumas pacientes, que as mães disseram, que as avós disseram, era um conceito normal. Então, olha quanto sofrimento essas mulheres tinham de ter prazer, de ter zona erógena, mas de não poder reconhecer aquilo, de não poder vivenciar. E é muito curioso, porque está muito relacionado também com os relacionamentos e com o amor. Né? Assim, eu atendo muita mulher que me procura achando que tem uma questão de sexualidade, quando, na verdade, ela tem uma questão de relacionamento. No momento que ela muda de parceiro, ela descobre outro sexo. Ela fica ótima. Ela fica ótima. Né? Então, assim, todas essas coisas já te respondem de diferentes maneiras como que influencia na nossa saúde e física também, né? Total. Eu falou isso do parceiro agora. Por exemplo, nessa época do hospital, eu estava casada, mas a minha relação estava muito quebrada, assim, muito quebrada. A admiração tinha acabado assim, estava estraçalhada a minha relação. Eu não tinha vontade de me relacionar sexualmente com ele. Eu tinha vontade de gozar. Eu tinha vontade da minha sexualidade, né? Não era sobre transar com alguém. Não era sobre isso. Era sobre equilibrar meu corpo mesmo, né? Então, assim, de fato, eu acho que se confundem muito as coisas, né? E tem uma coisa que o prazer feminino ficou muito atrelado a um parceiro, assim, né? Eu só transo com meu marido e meu prazer tá todo atrelado a ele, assim. Muitas mulheres relatam que não se masturbam, que não sabem gozar sozinhas, que, enfim, tem toda ainda uma... A gente fica achando que as coisas já evoluíram muito, é isso que eu entendi também quando tu falou. A conversa ainda tá atrasada, né? A gente não conseguiu nem libertar as mulheres, no geral, desse tabu e de entenderem que o prazer delas é delas. Não depende de um parceiro ou de uma parceira, ou de estar numa relação, ou de não estar. É um prazer nosso com a gente, né? Acima de tudo, eu acho, assim. E mais do que isso, uma coisa que eu entendi depois da minha relação homo é que não falar também é um problema. Quando a gente não fala, tem algo errado aí. Né? E isso acontece muito. As coisas não são ditas, né? Ou não podem ser explicadas. Né? Eu tenho amigas que me perguntaram como que eu vou explicar para a minha filha da sua esposa, né? Assim, assado. Gente muito esclarecida, às vezes, que não tinha problema, que tinha coisa, mas que aí surgia a perguntinha, que é a perguntinha de $1 milhão, que é assim, se ela me pergunta, mas eu vou falar com ela que é normal? Ai, caramba! Mas eu vou falar com ela que é normal? Vai, porque se algum dia, no meio da vivência dela de sexualidade, ela se interessar por uma mulher, ela quiser viver isso, ela vai achar que é normal. Eu tô vendo o comentário da Estela aqui e eu tô pensando numa coisa que eu acho que ainda acontece, acho que melhorou um pouco, mas, enfim, a gente tem um longo caminho para andar ainda. Que na nossa sociedade o homem é valorizado por ser o comedor, né? O que pega um monte de mulher, o garanhão, aquela coisa. E a mulher é valorizada quanto menos ela se relacionou com outros homens. A relação é muito desigual, né, Andréia? O homem finge amor para ter prazer e a mulher finge prazer para ter amor. É tão triste, mas é tão real. E isso que ela falou de eu queria só gozar, as mulheres também, na grande maioria, elas não entendem ao contrário. A hora que elas têm um homem que querem transar com elas acham que ele está interessado. Elas não compreendem que ele pode só estar querendo gozar, que ele só quer enfiar o pau em algum lugar. Ai, Jesus. Mas esse lugar ainda muito... E, assim, na maternidade, estava pensando agora... na maternidade em geral, de novo. Porque eu acho que, no final, a maternidade atípica é uma camada
piorada, digamos assim, né? Exagerada do que as mulheres já vivem na maternidade. Eu não acho que tem coisas tão diferentes assim. Ela é mais Acho que sofrida, mas ela é igual. É só uma camada a mais de santidade, assim, né? Mas eu sempre brinco que tem a questão do ranking das boas mães e que esse ranking ganha a mãe que mais abre mão dela mesma, né? No ranking das boas mães, quem chega em primeiro lugar é quem largou tudo da sua vida, é quem não tem mais vida própria, que só se dedica a um filho. E a gente sabe que nessa conversa tem coisas muito importantes que não podem ser esquecidas nunca, que a gente tem mães em lugares muito diferentes. Tem que olhar que mãe é essa, em que cidade, em que bairro. A gente tem camadas de privilégio. A gente tem mães que realmente largam toda a sua vida porque não tem alternativa, né? E a gente sabe disso, então tem que ter muito cuidado para ter essa conversa. Mas eu, por outro lado, comecei muito a bater nessa tecla de que eu acho que nós somos mães melhores quando nós somos mulheres mais inteiras e mulheres mais felizes. Eu acho que a qualidade de uma maternidade também está ligada à nossa qualidade e inteireza com a gente mesma, assim, né? Eu tenho certeza. Para mim tem muito a ver com isso. Eu tenho certeza absoluta. E nessa sua onda de crenças, é assim, como a mulher bem-sucedida é a mulher casada, né? A gente vivencia uma série de conceitos e de crenças que jogam para a gente e que às vezes são responsáveis pela infelicidade dessas mulheres, né? A gente que é de Minas sabe isso de cor, né, Fê? O mito do amor romântico, né? Acho que é isso. Ser bem-sucedida é ser casada e ter uma família, né? Uhum. Minas, eu brinco que Minas Gerais todo mundo faz tudo, só que na hora de sair todo mundo põe a máscara e sai. Ô, Fê, quantas vezes eu ouvi de amiga, assim, quando era solteira, de eu não quero casar velha depois dos 30. Teve uma, inclusive, que namorava um cara que ele chifrava ela muito, que todo mundo sabia o tanto que ele aprontava, ele era muito sem vergonha com ela e tudo. E ela falou, não, mas eu vou casar com ele sim, eu vou casar, porque depois qualquer coisa se separar, eu vou ser divorciada, eu não vou ser solteirona. Então, essa é a mentalidade, entendeu? Infelizmente, ainda é muito assim, né? E às vezes o casamento é mais importante do que a vida sexual, o que é outro erro, né? E eu sempre falo isso para todas as minhas mães do consultório. Uma mãe feliz é uma mãe melhor, sem sombra de dúvida. Uma mãe que se diverte, uma mãe que tem vida própria. Eu sempre brinquei que eu nunca fui a mãe que dei o meu chocolate. Eu sempre dividi, meio a meio. Mas eu acho que é isso, assim, e aí, de novo, guardando proporções, porque a gente sabe que tem mães que não tem como ter essa escolha, não tem privilégio dessas escolhas, a gente tem uma camada de mães que tem, sim, que tem a opção de fazerem escolhas e não conseguem, né, porque estão presas nessas crenças, porque acham que realmente ser uma boa mãe significa se dedicar até a sua exaustão máxima, e não compreendem que isso também tira muito da própria maternidade, né? Porque que qualidade que a gente está dando nessa presença quando a gente está num estado muito horrível de nós mesmas, assim. Eu, quando consegui fazer algumas viradas na minha vida, de me separar de uma relação que não estava legal, de abrir espaços de novo para a mulher, Lau, a minha maternidade virou também. Tudo virou junto com isso, né? A energia que eu coloco nas coisas é diferente, a energia vital que eu coloco nas coisas é diferente. Então, só que ainda é um lugar muito, muito, muito tabu, e a gente conversa sobre isso, e é sempre muito difícil. A Déia também tem essa experiência, assim, de conversar com outras mães, e ser um lugar muito delicado de tocar, assim, né? Ainda muito vinculado com casamento, muito tudo, assim. Eu imagino também que tenha um quê de competição e, assim, do mesmo jeito que mãe não pode transar, não pode ter vida, não pode ter vida sexual, eu acho que ainda tem uma... Pensa na mulher, na mãe que não é uma mãe atípica, que está infeliz. Aí ela olha para aquela mãe atípica que está super feliz. Ela não consegue lidar com aquilo, né? Por causa do preconceito dela e por causa de como ela acha que deveria ser a vida de uma mãe atípica. Para mim, isso é tão inconcebível, assim, como que o fato de vocês terem um filho atípico tiram alguma coisa de vocês? De jeito nenhum. Acho que só acrescenta. Tirar, nunca, jamais.
E esse tipo de preconceito, esse tipo de crença, esse tipo de ideia, ela reforça justamente isso, né? De que vocês não têm direito de ser felizes. Até na imprensa, tá linda, tá maquiada. Vai fazer uns 2 anos que eu dei uma entrevista para o UOL, e porque era o dia mundial do autismo, me chamaram para falar de maternidade como mãe de autista e tudo, e foram várias perguntas, foi uma entrevista grande, e eu quase faleci quando eu vi o título que eles botaram na entrevista. Eles pegaram 2 frases minhas totalmente fora de contexto e colocaram assim: a solidão da mãe do autista. Meus amigos foram embora e tenho medo da morte. Eu olhei aquilo e falei, e as pessoas mesmo que me seguem, que sabem que minha vibe não é essa, me mandavam assim, Andréia, que entrevista é essa que saiu no UOL? Não é você, né? Porque a tragédia vem demais, né? E assim, eles não querem que apareça uma pessoa mais bem resolvida, ou que, de certa forma, conseguiu levar a vida, aquela coisa. Eles querem essa imagem da sofredora, da coitadinha, né? Não pode. Então, foi uma coisa horrorosa essa entrevista. Eu até falei na época, eu nunca mais dou entrevista por telefone. Oi. Fiquei pensando naquilo que tu falou da solteirona. Tem uma outra camada disso, que é uma camada bem do machismo, assim, porque tem uma fala forte entre os homens que é tipo, não, essa mulher é mãe de uma criança com deficiência, entendeu? Ela é menos mulher para eles. E tem uma fala muito forte das próprias mulheres em relação a isso. Então, quando eu quis me separar, muitas mulheres ao redor de mim, amigas, inclusive, falavam, amiga, tu nunca mais vai casar? Ninguém nunca mais vai casar contigo, tu tem um filho com deficiência, sabe? Tu vai ficar solteira, tu tá disposta, tipo assim. Tinha uma fala muito forte de que jamais um homem ia querer estar comigo de novo, né? Então, até esse lugar, né, desse preconceito, desse olhar da sociedade também é uma coisa que prende mulheres, e principalmente mães atípicas, em relações ruins, porque elas têm medo de ficar sozinhas, porque elas acreditam que os homens não vão querer elas, que outro homem não vai querer. E aí, relações ruins, com uma sexualidade ruim, aí tu vai, né? É um efeito cascata, assim. Mas como isso mora em muitas camadas na maternidade atípica, assim, né? Tu não resolve isso numa coisa só. Eu tô vendo aqui a questão da Estela, e eu tô lembrando que de outra vez que eu e Lau entramos nesse assunto, assim, levemente, em alguma outra live, estava só nós duas, muitas mulheres apareceram falando que a vida sexual com o marido meio que acabou, faz muito tempo que não rola nada, que no máximo uma vez por mês, e etc. Você acha que isso é reflexo de alguma outra coisa? Você acha que isso é natural num casamento longo? O que você acha dessa história do não sinto vontade e por mim, uma vez por mês, no máximo, tá ótimo? Então, são tantos os fatores, né, assim, para a gente ter uma resposta pronta, né? Acho que no casamento longo os casais tendem a se distanciar, né? Eles tendem a começar a ter só, né? A vida real e a maternidade atropela a gente, né? A gente trabalha fora, a gente cuida da casa, a gente cuida de filho, a gente tem um funcionário doméstico, a gente faz compra, tem a manutenção do carro, faz ginástica, você quase não tem tempo. E com o passar dos anos, a tendência da maioria dos casais é de irem se deixando de lado. E eu imagino e percebo que isso acontece mais ainda com as crianças atípicas em função da demanda delas, que é maior, né? Agora, pegando a pergunta, a colocação da Estela, né? Dividir a cama com uma criança influencia no sexo? Quem faz sexo dormindo? Ninguém, a gente dorme na cama, né? É claro que dificulta, mas se tiver desejo, se tiver vontade, a gente dá um jeito em qualquer lugar, essa que é a verdade. Mas eu sempre aconselho os meus casais a terem momentos semanais,
resgatarem as saídas toda sexta. É claro que tem muita gente que não tem condição, que não tem com quem deixar o filho, né? E aí tem que se virar de outra forma, aí pode fazer uma saída dentro de casa e depois que o filho dorme. Mas preservar os encontros, mesmo depois de 15 anos de casado, de 20 anos de casado, eu não sei se essa é uma prerrogativa por causa da criança ou por causa do casal que se perdeu. Eu ia te dizer isso. É uma excelente desculpa, né? Porque, assim, eu acho que fica muito... E, assim, de novo, jogando ideias, assim, coisas que estão me ocorrendo, mas fica muito em cima do porque tem uma criança típica que tem uma demanda diferente na casa e isso muda a relação do casal. Mas, na verdade, o que muda muitas vezes a relação do casal é que existe uma diferença muito grande no envolvimento com essa criança. Normalmente, a gente tem pais que fogem, pais que dão um jeito de cair fora, mesmo continuando na relação, mas eles se enfiam no trabalho, se somem, eles não dão conta dessa criança. Tem uma quebra de admiração e de companheirismo brutal, porque essa mulher fica com toda a carga. E aí, botar a falta de tesão na culpa da rotina por causa da criança não é bem isso, sabe? Eu acho que em muitos casos passa por uma desconexão brutal do casal nesse momento, que é os caras não darem conta de segurar junto com a mulher. E assim, de prioridade, né? De não ser prioridade para eles. E de cuidar da mulher deles também, entende? De olhar para ela com cuidado, assim, porque na verdade a gente fica muito sozinhas. Hoje eu recebi uma mensagem de uma seguidora me perguntando se a minha separação começou quando o João teve o AVC, porque ela está passando por uma situação muito brutal de se desconectar do marido, porque ela está se sentindo mendigando a paternidade dele e mendigando o cuidado dele com ela. E era o que eu sentia também. A gente mendigando, então se quebra muito a relação diante de um desafio. Mas é pela relação, não é a criança, né? Não é, exatamente. Aí eu acho que é uma divergência, assim, a forma como as pessoas lidam com as suas dores, às vezes também distanciam elas brutalmente, né? Então, a forma como eles entendem as questões, isso acho que vai criando um abismo gigantesco. E aí, de novo, igual você falou, não é a criança, e sim o relacionamento. Aí cai no que eu percebo no consultório, que as mulheres não têm um problema de sexualidade, elas têm um problema de relacionamento. Ixi, a escalau caiu. A gente continua. O Fê, eu tenho visto, principalmente no Instagram, algumas influencers que falam de casamento, que colocam toda a culpa de toda a questão da sexualidade. Eu falo, a culpa é sempre da mulher, né? Se faz sexo, a culpada, se não faz, também é. Então, assim, com um discurso de que se o cara traiu, se o marido traiu, é porque a mulher não estava dando atenção. E eu tenho visto isso muito. É um vídeo pior que o outro, sabe? Está falando aqui que a Lau está com dificuldade para entrar, mas enfim, a gente vai tocando. E, inclusive, uma frase que eu vi uma delas falar você pode não estar com vontade de transar, mas transa assim mesmo, porque depois fica bom. Então, eu fico pensando, meu Deus, olha o peso em cima da mulher. Se eu não transar com o marido, ele vai embora, e eu tenho que transar mesmo sem vontade, para segurar o meu marido, né? Como se a questão de segurar um casamento estivesse exclusivamente nas costas das mulheres. Você sente muito isso no seu consultório? Chega muita questão assim para você de culpa, do tipo, o marido foi embora e a mulher fica achando que é porque ela não estava super ativa na cama ou qualquer coisa assim? Eles fazem muito esse jogo, né? Eu falo que é o perdoa-me por me traíres, que é terrível, né? Não. Você não me traiu por minha culpa. Você me traiu porque você não conseguiu manter o nosso acordo de casamento. É tão diferente, né? Mas eu acho que sim, acho que isso acontece muito e é terrível. Elas ainda fazem sexo sem vontade, elas ainda se submetem, e eu acho que tem muito a ver com o mito do amor romântico, com achar que não vai mais achar outro marido, para eu ser uma mulher bem-sucedida, eu tenho que ser casada e eu tenho que ter uma família estruturada. E aí aguenta tudo, né? E certinha, e em nome disso a gente aguenta. E muitas vezes
é uma coisa assim que depois de 20 anos de consultório ainda me espanta, como que as mulheres, principalmente as mulheres com filhas, se submetem a relacionamentos abusivos, de violências psíquicas, sem entender que a sua filha está aprendendo aquilo como algo normal. Assim, como essas mulheres ainda perdem a capacidade de separar as coisas e entender que, de modo geral, é muito ruim para aquela criança ter pais juntos, mas que estão se agredindo, que não se amam, que não vivem bem. Isso tudo em prol de ser casada, de ser certa, mais ainda em Minas Gerais, igual você falou, e tem toda razão. Mas São Paulo também, a tradicional família paulista. Tá, mas eu acho que depois que eu vim de Minas para cá, Fê, eu vi muita diferença. Por mais que aqui ainda tenha, mas assim, eu lembro do próprio padecendo no início, assim, né? Eu quase morria do coração lá, porque às vezes aparecia a mulher que era vítima de violência doméstica e as outras ficavam mandando a mulher orar. Ao invés de fazer um boletim de ocorrência, ao invés de sair de casa, não ore que Deus vai salvar o seu casamento. Não, eles ainda são muito conservadores. É um patriarcalismo ali, uma coisa horrorosa, né? Eu posso falar assim, eu passear no shopping em São Paulo de mão dada com a minha esposa é muito mais natural do que eu passear no shopping em Belo Horizonte de mão dada com ela. Lá eu recebo muito mais olhadas, tipo... Isso. Aproveitando a pergunta da Patrícia aqui, pergunta não, na verdade ela fez uma colocação, que tesão começa na admiração, quando o marido se mostra um pai fraco, tudo desanda. O que está envolvido no tesão? Assim? Qual que é a equação do tesão? Se é que existe uma. Se eu tivesse essa fórmula, eu estava rica, né? Eu estava vendendo ela. Mas eu tendo a concordar com a Patrícia, que a admiração é uma coisa muito grande. Quando você perde a admiração pela pessoa, né? E tem gente até, né? Hoje a gente tem mais de 30 orientações sexuais, e uma delas é essa, a pessoa que só se relaciona sexualmente quando tem uma admiração. Então, passa por aí, sim. Acho que passa por respeito, passa por conexão, né? E aí era o que a Lau estava dizendo, a gente perde, aquele casal perde o projeto de vida, perde os mesmos interesses, perde o companheirismo, eles perdem a capacidade de conversar. Só coloquei aqui para vocês verem que a Lau não está conseguindo voltar, gente. A Lau não está conseguindo voltar. E eu não sei o que fazer, porque o link da live, eu acho que continua mesmo, não mudou. Lau, que pena. Amiga, olha no seu WhatsApp. Inclusive, o marido está aqui de contra-regra, mandando mensagem para você no WhatsApp. Mas está chegando agora às 11. Você quer explicar para as pessoas o que é o Ho'oponopono, no final das contas? Então, acho que até vale a gente fazer uma outra live sobre a sabedoria havaiana, porque em tempos de Covid, eu acho que ela está super ajudando. A sabedoria... A sabedoria havaiana é uma sabedoria de autocura. Eu falo que o grande objetivo dela é a gente estar em paz, né? Mas a gente aprende com ela a dissolver as energias ruins associadas às coisas, aos problemas, aos conflitos, às doenças. E isso, diferente como algumas pessoas estão dizendo aí pela internet, faz com que as coisas fluam bem melhor, mas não resolvem as suas coisas e não serve como mágica e nem para conseguir coisas, mas para dissolver, para dissolver as energias associadas aos problemas e, dessa maneira, fazer com que eles se resolvam de forma mais fácil. Eu brinco muito que nem sempre as coisas se resolvem da forma como a gente quer, mas porque, às vezes, a gente não sabe o que a gente quer ou a gente acha que uma coisa é boa quando, na verdade, ela não é. E aí eu falo muito que a gente não faz Ho'oponopono para outra pessoa porque a gente não decide o que é bom para o outro, que é uma coisa que a gente está dizendo aí na live, né? Desde a hora que começou.
Então, o Ho'oponopono muda completamente a vida da gente. É muito legal. Eu topo voltar para falar sobre ele. A gente pode voltar, então, só para falar disso, porque vocês vão adorar. Hoje já passou uma hora aqui, quase, e a gente nem viu, né? Porque é um assunto muito complexo, é muita coisa, tem muito comentário aqui. Olha a Estela falando que aqui no interior, quem não é bem casada não é convidada para nada, pois mulher avulsa é muito perigosa. A gente cresce ouvindo que mulher é perigosa, que a mulher trai a amiga, que homem é amizade melhor do que mulher fura o olho da outra, e quando um cara trai uma mulher, todo mundo fica com raiva da amante, não do cara que traiu. É uma coisa meio cultural, né? É machismo, né? Isso é machismo, isso tem nome. Exatamente. Isso é machismo. E eu tenho dito muito que sororidade é se importar, sim, com a mulher do cara que você está interessado. Eu escuto muito isso. Quem deve fidelidade ele deve para a esposa dela. Eu não tenho nada a ver com isso. Ué, não. Uma sororidade é se importar entre as mulheres, né? Então, é óbvio que e isso está muito longe ainda de acontecer, né, gente? Eu fico muito triste a hora que eu percebo isso. A gente tinha que ser mais parceira, a gente tinha que entender que a mulher do lado de lá também importa e também faz diferença e também tem sentimento. Quando esse tipo de coisa acontece, a gente vê que não é, né? Mas é a competição. A mulher avulsa é perigosa porque ela está disponível. Né? Então, é o medo de competir, que é uma coisa que a gente tem que lutar contra. A gente vê as outras mulheres como competidoras, né? Sempre assim, a gente é criada assim desde pequena, né? Você tem que estar bonita, você tem que estar mais bonita, você tem que estar magra, porque você tem que ser a pessoa que vai conseguir o melhor cara, que você vai casar com o melhor cara e aquela coisa toda. Mas botando a nossa realização, o nosso prazer, a nossa sexualidade no outro. É por isso. Né? É porque todas essas coisas estão no outro, no parceiro que a gente vai arranjar, no cara que vai casar com a gente, no namorado que a gente vai ter, e não na gente mesma. Esse investimento não é colocado na gente, porque no momento que é colocado na gente não tem competição, né? Sou eu comigo, é meu investimento comigo, não estou colocando ele para outra pessoa, não é sobre outra pessoa me dar prazer, outra pessoa me dar sexualidade, né? É sobre mim mesma, então isso também mora nesse lugar, né? Mora no machismo estrutural e mora nessa incompreensão que a gente tem enquanto mulheres, de que tá dentro, né? A gente com a gente. Esse é o primeiro lugar de encontrar tudo isso. Por isso que eu sou tão sua fã. É isso. É tudo sobre a gente mesmo e não sobre o outro, né? Por que a gente está sempre fazendo esse depósito em cima do outro, ou da relação, ou do trabalho, e não dentro da gente, né? Não de nós mesmos. É exatamente o que você falou, foi perfeito. Não, e assim, aprender, né? Bom, se a minha vida tá uma droga, porque eu tô numa relação que não tá legal, e a gente sabe que é difícil sair de relações quando tem um filho envolvido. Se a minha história tá ruim, a coleguinha do lado tá com uma vida maravilhosa, tá com a vida sexual dela incrível, tá feliz. Cara, isso não pode me fazer mal, né? Isso é sobre, cara, deixa eu ficar feliz, deixa eu aprender um pouco com ela sobre o que ela tá vivendo também. E deixa eu me nutrir disso também. Eu não sei, tem esse lugar muito esquisito que é uma mulher feliz vai deixar outras mulheres bravas, né? Eu contei já em outra live que eu recebi uma vez uma mensagem muito fogo amigo, assim. Era muito ácida a mensagem, era me elogiando, mas muito ácida. Tipo, tu é bonita, tu é magra, tu é boa profissional, tu é boa mãe, tu tá com um namorado lindo e tu ainda tem essa barriga. Tipo assim, era super... Era uma coisa assim, essa pessoa gosta de mim ou ela tá, tipo, querendo me matar? Ou ela tá com raiva porque você tem isso tudo, né? Era uma mensagem muito ácida, sabe? Tipo, claro, aí tem todas as coisas que eu fico pensando, como as pessoas idealizam a vida dos outros, não sabem nada sobre o que eu tô vivendo. Naquele momento eu tinha emagrecido porque eu passei 3 meses passando muito mal, com uma doença autoimune que eu não tava conseguindo resolver de jeito nenhum, uma crise louca gástrica. E as pessoas, né, na cabeça delas, olha a barriga que ela tem. Então, assim, a gente isso, quer... mas a gente pensando que loucura isso, né? Da onde vem essa raiva?
Por que eu não A posso gente ficar feliz, quer, cara? a gente quer o resultado dos outros, mas a gente não para pensar no processo. A gente não para pensar no quanto doeu, no quanto de esforço envolveu, no quanto de comprometimento, mas quer só o finalzinho, né? E sem falar, eu falo muito que a grama do vizinho é mais verde porque ela é falsa. Sempre, sempre. Porque a gente está vendo só um pedacinho do Jardim. A gente está vendo só um pedacinho. E há pouquíssimo tempo eu vi uma imagem que eu gostei muito, que eu acho que é disso que a gente está falando também, que não é sobre brilhar, é sobre iluminar o mundo. Acho que falta um pouco isso, entender que um monte de gente brilhando ilumina tudo para todo mundo, né? Que é muito melhor do que umas poucas estrelas. E assim, acho que a gente está se encaminhando para o final, né, Débora? Está batendo uma hora. Mas eu queria que tu desse uma dica, ou um caminho, ou uma ideia, assim, para mães atípicas que estão num momento de uma vida que realmente a sexualidade delas está muito fechada, ou porque estão em relações ruins, ou porque estão muito solitárias, numa rotina que elas não se permitem também muito, porque falta tempo mesmo, mas também porque é difícil para a gente se permitir. Eu já estive lá. Com culpa, né? Ajudasse, tá cuidando do filho, enfim. Ajudasse essas mulheres, de repente, estão nos assistindo hoje, ou vão assistir amanhã ou depois. Qual seria o primeiro passo desse encontro com a nossa sexualidade? Assim? E, de novo, aquele lugar que não é sexo, não é só sobre sexo, é sexo também. Não é só sobre o outro, ou ter parceiros ou não ter, é sobre a gente mesmo e a gente saber ter prazer e gozar do nosso corpo. Queria que tu falasse alguma coisa, assim. A primeira coisa para elas serem mais generosas com elas mesmas, né? Para elas se tocarem mais, para elas se enxergarem mais, para elas se olharem no espelho, para elas se tocarem no banho, né? Para elas se tocarem nas partes íntimas, no seio, na vagina, para que se vejam, né? Para que se o próprio corpo, né? Para que explorem esse corpo, né? Tem inúmeros brinquedinhos que a gente pode comprar na internet sozinha, que vai chegar em um pacote super discreto. Ninguém vai ver. Que pode ir para casa de uma amiga. Comecem, né? Usem o chuveirinho no banho. Se toquem, se conheçam, se permitam. Acho que principalmente uma coisa que você falou entendam que se vocês estiverem felizes, que se vocês tiverem tempo para vocês mesmas, que vocês vão ser mais melhores, né? E acho que além disso, eu acho que começa um pouco no autocuidado, assim, de dar uma arrumada, né? De mesmo dentro de casa, né? De se sentir bonita, de se fazer sentir bonita, né? Assim, eu posso ser um bucho na hora que eu acordo, o cabelo tá para cima, tá sem nenhuma maquiagem, faz muita diferença a gente dar uma arrumada, uma luz, né? E isso no dia a dia faz diferença na autoestima também. Então, acho que é um processo de se cuidar, de se olhar, de se mimar, de ter tempo para você mesma, né? E principalmente de entender que se você fizer isso, que você vai ser uma mãe melhor. Então, já vai valer a pena por causa disso, né? Não, e eu acho assim, às vezes, o processo de conseguir se olhar no espelho e encarar o seu próprio corpo é tão difícil, se tocar ainda mais, assim. Mas quando eu converso com mães, eu falo, comecem pelo menos reservando um tempo do dia, só para vocês, 15 minutos, para ouvir uma música que tu gosta, né? Que não é a do filho, que não é a do marido. Na verdade, eu acho que é um processo que tem que começar de conexão com a gente mesmo. Quais eram as coisas que eu gostava mesmo? O que será que eu ainda gosto? Porque a gente se perde tanto da gente no processo. O meu processo foi assim, antes de conseguir me olhar no espelho e me encarar, assim, olhar meu corpo e me encarar de novo, meu processo foi, deixa eu tentar ler um livro, que faz um tempão que eu não leio nenhum livro que eu gosto, eu gosto muito de ler. Deixa eu tentar descobrir quais são as músicas que eu ainda gosto, quais são as músicas que me fazem sentir alguma coisa, porque eu não escuto mais música há muito tempo. E isso
reconectar com coisas que me davam prazer, que nem passam pelo corpo ainda, me levou para o meu corpo depois, né? Então, eu acho que é muito sobre deixa eu me permitir conversar comigo mesma, de alguma forma, sabe? Eu falo muito, Lau, sobre cantar a plenos pulmões. Por incrível que pareça, tem gente que não canta a plenos pulmões, ou que nunca cantou a plenos pulmões, ou que não canta a plenos pulmões há 5 anos. Eu faço essa pergunta nos encontros, e é muito curioso como as pessoas como elas não fazem isso, ou elas fazem só no banheiro, ou elas fazem só dentro do carro. Mas é isso, assim, de ouvir músicas que te façam feliz, de cantar, de dançar, de fazer uma atividade física, de tentar de todas as maneiras incluir no seu dia a dia esse Cara, dançar na sala, né? Dançar na sala é um troço que eu escrevi um texto também uma vez sobre isso, e várias mulheres vieram falar comigo que se identificam. Eu, às vezes, boto fone de ouvido e vou para minha sala de madrugada, depois que o João dormiu, e eu vou dançar sozinha. É eu comigo, é sentir meu corpo se movimentando. E isso dá uma força, me faz muito bem, me dá uma carga de energia de volta, sabe? Eu acho que esse encontro com a gente mesma é que a gente não pode perder. Tem que ter algum jeito de ligar essa tomadinha um pouquinho todo dia e lembrar que a gente existe para além da maternidade, para além desse filho, né? Que o nosso corpo é potente de outras várias formas. Eu acho que o teu cantar a plenos pulmões é para mim o meu dançar na sala, assim. Eu acho que, só para encerrar também, nas minhas rodas de conversa, é muito normal que quando eu peço para as mulheres se apresentarem, elas começam a falar do filho. Eu sou fulana, sua mãe ciclano, que foi diagnosticado com 2 anos de idade, não sei o quê, e desde então, papapá, é muito difícil, é um sofrimento. Aí eu falei, você fala assim, mas eu pedi para você se apresentar, para você falar de você. E você só falou o seu nome, o resto você falou do seu filho. Aí, geralmente, eu pergunto, o que é que vocês gostam de fazer? Quais são os hobbies de vocês? Que tipo de música vocês gostam? Fica um silêncio mortal. E aí você percebe como que elas não sabem mais quem elas são. Elas não sabem do que elas gostam. Elas não sabem de que tipo de música elas gostam, que tipo de filme que elas gostam de ver. Porque elas estão nessas de que elas entraram de cabeça na maternidade atípica, a vida delas é aquilo, elas anularam quem elas são como mulheres para virar totalmente a mãe, e elas esqueceram quem elas são de verdade. E tudo bem, gente, isso é parte do processo, mas o negócio é que tem como a gente se redescobrir. E às vezes a gente se redescobre e descobre que a gente não é mais igual a pessoa que a gente era antes. Que foi uma coisa que aconteceu comigo. Hoje em dia eu gosto de fazendo essa lista. Né? Eu gosto hoje em dia de coisas que eu não gostava e vice-versa, né? Eu mudei muito o meu jeito de ver a vida, o meu jeito de ver o mundo, mas o importante é que eu me conheço melhor agora. E é um processo que todo mundo pode passar e todo mundo vai fazer terapia. Meu sonho, que todo mundo fizesse terapia. Acho que ia ser maravilhoso para todo mundo. Mas, gente, quase 1h10 de live. Fernanda, super obrigada. Foi ótimo. Eu quero muito que você volte para a gente esticar o assunto, falar de outras coisas também. Muito obrigada. Foi uma delícia. Foi uma delícia para mim. Eu amei. Muito obrigada. Vocês são muito fofas. Muito obrigada. E, gente, muito obrigada. Boa noite por aí. Espero que a sexta tenha sido boa com a gente um pouquinho. E é isso, né, Déia? Semana que vem tem mais, tem uma programação incrível semana que vem. Sim, domingo a gente já divulga a agenda, ok? Isso. Então, beijo para todo mundo. Estamos indo. Beijo. Vamos. Beijo, meninas. Obrigada.